Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. 4 em cada 10 alunos do secundário frequentam o ensino e formação profissionais em Portugal. Embora abaixo da média europeia, Portugal observou uma expansão dos cursos profissionais a partir de 2006, estabilizando na atual fasquia nos últimos 15 anos. Mas será que essa expansão teve impacto ao nível do emprego nas profissões específicas abrangidas por esses cursos? Que impacto teve esta expansão na criação de empresas e no empreendedorismo? E o que podem fazer as políticas públicas para manter e aumentar o peso do sistema de ensino profissional? Para responder a estas e outras questões, a Fundação Francisco Manuel dos Santos lançou um estudo com base em microdados para fazer um diagnóstico da realidade do ensino e formação profissional em Portugal. Um policy paper que vamos debater aqui neste Da Capa à Contra Capa com um dos coautores do estudo, professor da nova SPE e antigo secretário de Estado Pedro Martins, numa conversa com João Santos, antigo alto quadro da Comissão Europeia, especializado em educação e formação profissional. Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Muito obrigado pela vossa presença aqui no nosso programa. Começo por um dos autores do estudo, Pedro Martins. O estudo, globalmente, poderá dizer-se que tem um lado mais positivo e um lado de alguma insuficiência ou insatisfação em relação aos resultados que foram alcançados. Vamos só ajudar os ouvintes a perceber o que está aqui em causa. Na verdade, quando falamos da expansão dos cursos profissionais em Portugal, que expandiram sobretudo a partir de 2006, 2007, a verdade é que tem um impacto positivo no emprego e nos municípios onde as escolas atuam. Isto é factual, certo? Exatamente. Portanto, na sequência da expansão destes cursos, verificamos no quadro da nossa análise que há um aumento do nível de emprego e também um aumento do nível de empreendedorismo dentro das áreas dos próprios cursos e nos territórios em que os cursos são lançados. Portanto, há aqui uma lógica de território, quer seja o concelho, quer seja a comunidade intermunicipal, e verificamos uma associação muito forte entre esta expansão, curso a curso, ano a ano, e estes indicadores de empregabilidade e de atividade económica. E esse impacto aumenta consoante os anos que passam sobre o final dos cursos de ensino profissional? Exatamente. Portanto, verificamos um efeito cumulativo. No primeiro ano, após a conclusão da primeira turma lançada em cada um destes cursos, ainda não encontramos efeitos, mas passado mais um ano, 2 anos, começamos a verificar efeitos que ganham em termos de magnitude, que ganham em termos de expressão estatística. Portanto, parece-nos que há aqui uma lógica de dar algum tempo para os jovens não só concluírem os cursos, como também fazerem os seus percursos no mercado de trabalho. A partir do momento em que já damos algum tempo para encontrar efeitos, esses efeitos efetivamente resultam nestas nossas análises. Algum tempo são 5 anos, não é? Cerca de 5 anos é o período em que encontramos os efeitos mais fortes. Em certos casos, dependendo das análises, passado 2 anos, 3 anos, já começamos a encontrar estes efeitos. E penso que é natural, porque há aqui um percurso que os jovens fazem, há também algumas situações de retenção, alguns jovens que não entram imediatamente no mercado de trabalho após a conclusão ou após os 3 anos de duração, digamos assim, normal destes cursos. Portanto, é natural que seja necessário algum tempo adicional, mas quando isso é verificado, encontramos então estes efeitos positivos ao nível de emprego em trabalho por conta de outrem, mas também em termos de empreendedorismo, quer seja na vertente de empresários em nome individual, quer seja na vertente de criação de novas empresas. Já vamos ao empreendedorismo. Ainda na questão do território, analisaram consoante o município, mas há aqui, por alguma razão, alguma pouca expressão. Pergunto-lhe desde já, a pouca expressão estende-se à questão do emprego ou é específica da questão do município? Quando fazemos uma análise mais detalhada exclusivamente ao nível do município, isto é, quando olhamos para o município em que o curso foi lançado, numa determinada escola, e olhamos para esse município dessa escola, os efeitos em geral são mais pequenos. Quando alargamos, digamos assim, o leque geográfico para poder encontrar estes efeitos tendem a ser maiores. Portanto, isto indica que alguns jovens fazem um curso profissional no município X e acabam por trabalhar no município Y. Portanto, é natural que haja alguma mobilidade no quadro de um conjunto de municípios que estejam contíguos em termos geográficos. Porque há um
digamos, uma mobilidade aqui, não é? Exatamente. Que é medida. Exatamente. Portanto, penso que é um aspecto interessante o facto de os jovens não estarem necessariamente circunscritos ao município da escola em que fizeram o curso. É natural que surgem oportunidades em municípios limítrofes, haja alguma mobilidade. Outra dimensão relacionada com estes resultados é o potencial destes cursos profissionais ao nível da dinamização dos territórios. E podemos, por exemplo, pensar em preocupações relacionadas com os equilíbrios regionais, com o facto de termos um interior que cada vez fica mais para trás. Estes resultados, nesta vertente mais geográfica, sublinham o potencial dos cursos profissionais em dinamizar os territórios do interior. Para além de questões que se calhar à base estariam garantidas, como a redução do abandono escolar, um dos pontos positivos, e uma inserção eficaz no mercado de trabalho. Mas essas não surpreendem, esses pontos positivos não surpreendem. São pontos positivos, eu sobretudo destacaria o facto de serem positivos. Há outros estudos sobre este tipo de reformas, nomeadamente no caso português, que apontam para efeitos muito, muito fortes dos cursos profissionais ao nível da redução do abandono escolar. Temos muitos jovens que continuaram a estudar, nomeadamente concluindo o ensino secundário, porque passaram a ter uma oportunidade ao nível do ensino profissional. Essa é uma mais-valia que eu penso que é importante destacar. Se não tivéssemos feito como país esta expansão do ensino profissional, penso que teríamos níveis mais graves em termos de escolaridade, nomeadamente junto dos jovens. Portanto, há aqui um aspecto muito importante que foi, desenvolvendo estes cursos, conseguimos ir ao encontro dos interesses de muitos jovens e conseguimos também aumentar as qualificações da população portuguesa, nomeadamente entre os jovens, com algum alinhamento com as necessidades das próprias empresas. Repita-nos a ideia em relação ao empreendedorismo, só para percebermos exatamente a que conclusões chegam em relação à criação de empresas. Muito bem. Portanto, é uma análise nova deste estudo. Muitas vezes, quando se pensa em cursos profissionais, pensa-se talvez de uma forma mais imediata em trabalho por conta de outrem, mas obviamente há aqui uma dimensão também muito relevante, potencialmente muito relevante, em termos da criação de novas empresas, quer no formato de empresário em nome individual, quer em termos de uma sociedade com potencialmente maior dimensão. E fazemos uma análise bastante detalhada, são bases de dados com dezenas de milhões de observações, portanto é uma análise estatística muito, muito detalhada que desenvolvemos ao longo de vários anos e encontramos efeitos muito interessantes, com aumentos, por exemplo, em termos da criação de novas empresas, da ordem dos 30% a 40%. Portanto, é aqui uma dimensão que realmente não estávamos à espera, eu até deixo esta nota, não estávamos à espera que os efeitos pudessem ser tão significativos, mas efetivamente parece haver aqui uma dimensão muito importante e relativamente pouco explorada de dinamização ao nível do empreendedorismo que pode resultar dos cursos profissionais. Para só fecharmos esta parte diagnóstica e abrirmos um pouco a conversa, esta mudança de paradigma 2006-2007 é claríssimo, é uma mudança de política pública, portanto é uma orientação política de base. Exatamente, foi, aqueles que estavam em Portugal ou que acompanhavam estes desenvolvimentos em Portugal na altura irão lembrar-se da chamada Iniciativa Novas Oportunidades. Foi uma iniciativa que teve muito impacto mediático, sobretudo na vertente dos adultos. Da formação de adultos. Nomeadamente na vertente dos chamados Centros Novas Oportunidades. Foi essa a dimensão que de alguma forma recebeu mais destaque na comunicação social e no debate político até, mas no entanto houve uma vertente de jovens que foi tão ou mais importante que a vertente de adultos. E esta vertente foi, sobretudo, levada a cabo através da expansão dos cursos profissionais. Portugal, na altura, tinha apenas cerca de 13% dos jovens no ensino secundário a frequentar cursos desta natureza. Na sequência desta reforma, esta percentagem chegou a atingir os 45%. Portanto, houve um apoio muito forte à criação destes cursos, nomeadamente no setor público. Até aí, estes cursos estavam quase exclusivamente no setor privado. Portanto, houve uma nova lógica, uma lógica de expansão, orientada para o setor público. Podemos agora discutir se teria sido melhor uma lógica mais equilibrada, com maior envolvimento do setor privado, ou se esta lógica
lógica mais exclusivamente virada para o setor público foi realmente a mais importante. Houve também uma lógica de aproveitamento das oportunidades de financiamento através de fundos europeus, nomeadamente o Fundo Social Europeu, uma orientação maior para as chamadas zonas de convergência, para as zonas com níveis de desenvolvimento mais baixos, enfim, o que fazemos neste estudo foi uma avaliação do impacto desta reforma, nomeadamente nestas duas vertentes, por um lado o emprego, por outro lado o empreendedorismo. João Santos, bem-vindo ao nosso programa. Vamos olhar aqui um pouquinho para o cenário de base. Houve esta expansão, já aqui a determinámos no tempo, já contextualizámos. Neste momento Portugal está em torno de 40% do emprego e formação profissional, a média europeia aproxima-se dos 50%, o pelotão da frente, digamos, tem 7 países acima de 60%, e há uma fasquia, ainda há pouco conversávamos isto aqui fora de gravação, uma fasquia sobretudo interna no sentido de chegar a 55%. Como é que vê a posição de Portugal comparativamente com o quadro europeu? Apesar de tudo, países como a Alemanha ou a França ou a própria Espanha não estão muito longe dos registros de Portugal. Certo. Eu penso que primeiro é preciso realçar que Portugal teve um salto gigantesco nos últimos 25 anos. Foi referido que no início dos anos 2000 nós estávamos em cerca de 13%, nós chegámos a 15% e neste momento estamos em 38%. É mais baixo do que a média europeia, mas não deixa de ser um salto gigantesco que foi feito nos últimos anos e acho que isso é de realçar. Portanto, não só referir que estamos abaixo da média europeia, mas também o progresso que tem havido. Agora, eu acho que, por exemplo, referiu aqueles 55%, ainda há pouco, como meta nacional. Eu penso que as metas devem de ser estabelecidas com base naquilo que é as necessidades do mercado de trabalho. Não faz sentido estabelecer uma meta de 55% porque é 55, porque depois podemos perguntar porquê não 52, ou 54, ou 60 e 65. E, portanto, eu penso que o que acontece em Portugal é que o sistema de formação profissional teve várias evoluções. Houve uma grande evolução quando se abriu o sistema público ao ensino profissional. Hoje, penso que cerca de 55% dos alunos que estão no ensino profissional estão no ensino público e 45% estão no ensino privado. O ensino privado vê-se, ao longo dos anos, que tem mantido mais ou menos o mesmo nível e aquilo que de facto permitiu um aumento significativo nos últimos anos foi a abertura no ensino secundário público ao ensino profissional. O que eu penso que, vamos lá, se eu tivesse de apontar algo de negativo naquilo que tem sido a progressão, é que o ensino profissional, da forma como foi lançado em Portugal, foi muito, e eu penso que isso de alguma forma cria uma imagem talvez não ótima do ensino profissional, é que foi lançado um pouco para criar oportunidades para aquele número gigantesco de alunos em abandono escolar precoce que nós tínhamos há cerca de 25 anos. Eu lembro, eu estava na Comissão Europeia na altura a negociar o quadro comunitário de apoio para Portugal e o investimento que o governo português na altura quis dar ao ensino profissional com os fundos estruturais de forma a aumentar a participação no ensino profissional, mas numa perspectiva de dar oportunidade àqueles 35% que eu penso que era na altura os níveis de abandono escolar que havia, jovens que não encontravam saída para aquilo que queriam do ensino no ensino tradicional e abandonavam o sistema porque não tinham outras saídas. E o ensino profissional, de alguma forma, veio dar uma oportunidade a esses alunos que não se encaixavam no ensino tradicional, no ensino regular, a nível secundário, e viram no ensino profissional uma saída para si. E, portanto, isso, por si só, acho que já é muito significativo. Para além de que houve uma determinação que estendeu a escolaridade obrigatória até aos 18 anos, ao 12º ano. Exatamente. O que pode imaginar o caos que seria, ao mesmo tempo que se obriga o ensino obrigatório a ser um nível mais alto e não ter resposta para todos esses alunos que queriam continuar no ensino, mas não viam o ensino regular como uma saída para aquilo Isso não criou um estigma em relação ao ensino profissional? Precisamente. E é esse o grande problema que eu penso que ainda hoje temos em Portugal. É que se criou a ideia que o ensino profissional é apenas para aqueles que de alguma forma não encaixam no sistema tradicional. O que também é verdade, mas não é a única verdade. Infelizmente, esse estigma foi aquele que ficou. São 4 em cada 10 alunos.
São 4 em cada 10 alunos, sim, mas eu penso que recordando aquilo que eu disse ainda há pouco, o abandono escolar nessa altura era cerca de 35%, se não 38%. Portugal, Malta e Itália, eu recordo na altura estava na Comissão, eram os países com mais taxas, as mais altas taxas de abandono escolar da Europa, esses 3 países. Hoje, Portugal está abaixo da meta europeia, abaixo no sentido positivo, porque já conseguimos ultrapassar a grande média dos países em termos de abandono escolar, e eu penso que o ensino profissional teve um grande papel nisso. Infelizmente, o que acontece é que ainda se vê o ensino profissional apenas como uma saída profissional para aqueles que não encontram uma resposta no ensino regular. Uhum. Eu penso que aquilo que falta, quando se compara com outros países, é olharmos e construirmos um ensino profissional de excelência que não só dá resposta a esses alunos, mas como também fornece aos alunos as competências que são necessárias para a competitividade das empresas, para a inovação e, portanto, a outra parte que, por exemplo, existe na Alemanha, na Suíça, nos países mais desenvolvidos da Europa, que tem uma grande participação do ensino profissional, essa parte do ensino profissional de excelência que eu estava a falar, ainda é pouco perceptível em Portugal. Há muitas empresas que já entendem o valor de recrutar alunos que vêm do ensino profissional, mas eu penso que aquele estigma do ensino profissional como resposta àqueles alunos que estavam a abandonar o sistema ainda permanece na ideia de muitas pessoas, e aí se cria uma imagem não ótima do sistema. Pedro Martins, o estigma permanece? Não estou tão convencido que isso seja o caso. Eu penso que se recuarmos há 15, 20 anos, sim, concordo, haveria um estigma pelas razões que foram explicadas. Penso que atualmente o contexto mudou tanto, a tantos níveis, que esse estigma será mais pequeno. Ainda existirá, mas penso que será muito mais pequeno. Temos as empresas com muitas dificuldades de recrutamento, temos necessidades mais diversificadas em termos dos perfis dos jovens, temos uma expansão do ensino superior que por vezes não correu da melhor maneira, temos muitas situações de jovens que fizeram um percurso de ensino superior e depois tiveram dificuldades em encontrar empregos associados às suas áreas de interesse. Portanto, há aqui um conjunto de circunstâncias que temos vindo a conhecer em maior grau ao longo dos últimos anos, que penso que têm provocado de uma forma quase endógena, de uma forma não deliberadamente forçada, digamos assim, por intervenções públicas ou outras, que levaram as empresas e os jovens e as famílias a olhar para o ensino profissional com mais naturalidade, em maior linha com aquilo que encontramos nos países em que estas vias de ensino estão estabilizadas e estabelecidas há mais anos. Vamos então ao lado menos positivo, que passa pelo tal desfazamento em relação às competências com o mercado de trabalho, mas não só. Na verdade, isso pode não ser a única explicação para uma percentagem que os próprios autores reconhecem pouco significativa em relação ao investimento. Quais são as razões pelas quais é pouco expressivo, apesar de tudo, o impacto do emprego profissional? É uma boa pergunta, porque realmente, se por um lado nós encontramos impactos positivos ao nível do emprego e do empreendedorismo, por outro lado também é certo que estes impactos, como acabou de dizer, não são muito expressivos, não são com dimensões em linha com o investimento que foi feito. Portanto, isto leva-nos a questões sobre a qualidade destes cursos profissionais. E aqui temos que, desde já, ter em conta a grande diversidade de cursos. Antes disso, está a colocar o tópico na qualidade da oferta educativa e não está a colocar nos problemas que a procura tem desse ponto de vista, por parte das empresas. Certo, portanto, as empresas têm as suas dificuldades, sabemos que os contextos em Portugal também não são os mais fáceis, temos muitos impostos, há muita regulação, há muita burocracia, portanto, há muita dificuldade em fazer boa atividade económica em Portugal. Temos também que trabalhar nessa área. O problema está na oferta educativa? Poderá também ser uma dificuldade que resulta dos perfis de algumas empresas. Eu não digo que isso não seja o caso, mas se calhar temos que pensar mais sobre aquilo que nós podemos melhorar, nomeadamente ao nível das políticas públicas, como cidadãos, como eleitores. Penso que podemos dar um contributo mais direto nessa vertente, sem prejuízo também sermos empresários, portanto também podemos ter um papel nessas outras dimensões. Portanto, em termos das políticas públicas, eu acho que poderíamos fazer melhor. Eu acho que este estudo dá o seu contributo para oferecer algumas ideias sobre como fazer melhor em termos de políticas públicas. Penso que temos que tornar o sistema mais transparente.
temos que diferenciar as diferentes escolas profissionais, os diferentes cursos das escolas profissionais e dessa maneira dotar os decisores, não só em termos dos governos, mas também das próprias famílias e dos próprios estudantes, de mais informação. Quando fala em diferenciar, não está a sugerir que se faça um ranking do ensino profissional? Penso que é uma ideia que devemos considerar. Se já fazemos rankings de escolas, das escolas, nomeadamente nas vertentes de cursos científico-humanísticos, por que não fazer rankings de escolas profissionais nas vertentes de cursos profissionais? E qual é o fator que vamos avaliar? A empregabilidade? Por exemplo, o sucesso ao nível das transições para emprego, as remunerações dos ex-alunos diplomados nas diferentes escolas. Eu penso que estes são indicadores interessantes. Não são indicadores que devemos, enfim, considerar de uma forma definitiva. Há outras variáveis que podem ajudar a dar contextualização e ajudar-nos a interpretar melhor estes indicadores. Os alunos que vão para diferentes escolas, também eles próprios serão diferentes. Portanto, é importante ter em conta essas diferenças. Mas, enfim, proporcionar num site do Ministério da Educação, de outra entidade, uma listagem de cursos, uma listagem de escolas, com mais informação, mais detalhada, que possa ser útil para os jovens e as suas famílias terem em consideração. Isso parece-me extremamente interessante e gostaria que pudéssemos avançar nesse sentido. João Santos, que outras ferramentas poderiam ser usadas na política pública para chegar àquilo que estava há pouco a falar, a ideia do ensino de excelência deste ponto de vista? Bem, eu penso que eu queria só corrigir uma ideia que pode ter ficado, que eu digo que o ensino profissional tem uma imagem negativa por causa dessa abordagem que teve preferencial para reter os alunos que de outra forma iriam abandonar. Eu não estou a dizer que é essa a imagem correta, estou a dizer que ainda condiciona muito a mente de alguns pais e de algumas empresas que ainda veem o ensino profissional dessa forma, mas na minha opinião não há razão disso acontecer e eu vou explicar porquê. O próprio estudo indica que um aluno que termina o ensino profissional nos 2 anos seguintes, portanto 72% dos alunos que terminam o ensino profissional rapidamente encontram um emprego. Enquanto um aluno que simplesmente faça o ensino secundário, ao mesmo nível, sim, a taxa de empregabilidade penso que é 56%. E, portanto, estamos a falar aqui de uma diferença brutal. Sim. O que significa que, sem dúvida nenhuma, o ensino profissional equipa os alunos para rapidamente entrarem no mercado de trabalho. Isso por si só já é uma conquista enorme e eu penso que essa é uma das formas que também temos de realçar o valor do ensino profissional em Portugal. Não só a taxa de empregabilidade, como também os salários. O primeiro salário quando entra no mercado de trabalho é muito superior àquilo que é de um aluno do ensino secundário que não tenha prosseguido os estudos superiores. Mas voltando à sua pergunta, quais são as políticas públicas? Posso dizer que, por exemplo, a Comissão tem incentivado, através dos fundos estruturais, o programa Erasmus em particular, e eu estive ligado ao lançamento do Centro de Excelência Profissional, em que se tenta dar apoios europeus para escolas profissionais em toda a Europa que queiram ter uma abordagem diferente, que foca em três grandes key success factors, não sei como traduzir isto para português, mas fatores de sucesso. O primeiro é assegurar, e eu penso que o estudo também indica isso, assegurar que o ensino profissional ou escolas profissionais estão fortemente ligadas àquilo que são as estratégias de desenvolvimento regional. Ou seja, isso também para assegurar que a procura e a oferta estão em consonância, ou seja, não se ensina ou não se dá uma qualificação numa escola profissional porque existem as estruturas, existem os professores, existem os equipamentos nessa escola, que ano após ano vai fornecendo isso, mas aposta-se em currículos e em cursos que estão com uma grande procura no mercado regional. Uhum. E eu penso que uma das iniciativas que o Governo... Eu estive numa reunião há poucos dias do o Futuro da Educação, lançada pela Fundação Belmiro de Azevedo, em que o Ministro da Educação disse que vai dar um maior poder às CCDRs no sentido de planear a oferta formativa e assegurar que essa oferta está ligada àquilo que são estratégias de desenvolvimento regional. E, portanto, aquilo que nós queríamos que os centros
centros de excelência profissional na Europa é precisamente isso, é assegurar que os centros de formação estão ligados às estratégias regionais, que existe uma ligação muito forte. Não se esqueça das questões seguintes, só um parênteses, porque isto faz parte uma das recomendações dos autores é exatamente esta, certo? Exatamente. Nós, parece-nos que há aqui um potencial de melhoria em termos de articulação dos diferentes atores regionais, porventura também nacionais, em termos de perceber naquela escola, naquela região, naquele ano em particular, quais são as oportunidades que estão a surgir, quais são as necessidades que estão a ser desenvolvidas. Isto é um trabalho complexo, é um trabalho que envolve alguma perspectiva, não é? Nós queremos tomar as decisões olhando para trás, queremos tomar as decisões olhando para a frente. O que é que vai crescer? Que oportunidades é que vão surgir? Que empresas é que vão ser lançadas? O que é que conseguimos extrair da informação que circula pela internet e certo, outros sítios durante os últimos tempos? Há aqui um obstáculo de base em Portugal. É que as estruturas regionais em Portugal não são eleitas, ao contrário de outros países. Ou seja, da política pública determinada por eleitos, tirando a administração local, depois passamos só para a administração central. Quando procuramos o nível intermédio, a CCDR é uma opção, para muitos casos, mas apesar de tudo não tem a força de uma estratégia eleita, ou não? Se pensarmos numa comunidade intermunicipal que é composta pelas diferentes autarquias, não é? Que são estruturas... Apesar de tudo, é um conjunto de autarquias, autarcas eleitos. Autarcas eleitos, exato. Portanto, enfim, podemos discutir qual será o melhor nível. Parece-me que a comunidade intermunicipal é um equilíbrio interessante, porque também não queremos uma lógica de expansão muito localizada. Portanto, obviamente há aqui alguma mobilidade das pessoas entre as comunidades, dentro das comunidades intermunicipais. Aliás, o estudo encontra efeitos mais fortes ao nível de empregabilidade quando olhamos para a dimensão da comunidade intermunicipal em relação ao Conselho. Portanto, parece-me que é um equilíbrio interessante. Claro que depois haverá questões de, enfim, rivalidades. Portanto... Não, mas há até a ideia de partilhar infraestruturas. Isso obriga a um diálogo entre os municípios. Exato. Porque há também aqui uma dimensão da necessidade de alguma especialização. Portanto, não queremos que todas as escolas profissionais se repliquem umas às outras e tenham exatamente o mesmo leque de cursos. Portanto, poderá fazer sentido que uma escola já tenha um curso de turismo, a outra escola poderá ter tecnologias de informação, a outra escola poderá ter, enfim, uma área de hotelaria, poderá haver aqui uma diversidade grande, mas isto implica especialização, e especialização implica articulação e coordenação. Portanto, penso que esta lógica da comunidade intermunicipal poderá ser a mais apropriada. João Santos interrompi-o, estamos a falar da coordenação regional e estava a elencar outras hipóteses nestas ferramentas de política pública. Eu penso que isto, voltando àquilo que estava a referir da CCDR, quer dizer, a CCDR tem, pelo menos no tempo em que eu estava a tratar dos fundos estruturais, tem um papel muito importante a definir prioridades estratégicas regionais, ou seja, se, por exemplo, uma região vai investir preferencialmente em semicondutores ou no turismo, é natural que toda a oferta formativa tenha isso em atenção e responda com qualificações modernas, com técnicas pedagógicas modernas, aquilo que são os anseios. Porque o que acontece muitas vezes é que, mesmo a nível político, há grandes ideias de desenvolvimento regional, pensa-se em tudo aquilo que é necessário para implementar essas ideias e muito frequentemente esquecemos a componente humana que é fundamental para tornar essas ideias, para materializar essas ideias, não é? E, portanto, haver uma obrigatoriedade das CCDRs também terem um papel importante na oferta formativa, penso que é fundamental, já que as CCDRs têm um poder, pelo menos na parte de implementação, daquilo que são, por exemplo, os apoios dos fundos europeus, não é? Tanto os fundos estruturais como do PRR. Que outras hipóteses? Eu penso que estava a elencar aí, para além da questão regional, outras ideias. Sim, quer dizer, muitas delas, e eu penso que nesse sentido este estudo é um contributo muito valioso, muitas delas estão já incluídas no estudo. A questão da imagem é importante, da imagem da formação profissional e, portanto, campanhas que devem ser feitas a informar das taxas de empregabilidade, dos salários que os alunos têm. Eu penso que na parte da orientação é muito importante e a orientação é aquilo que permite aos jovens perceber, se eu optar por esta qualificação e não uma outra, quais são as possibilidades de emprego que tenho depois, quais são os salários que eu posso esperar, qual é a qualidade do emprego que eu posso esperar. Na parte da orientação profissional penso que ainda há muito a fazer e as entidades públicas têm um papel nisso, para além daquilo que eu já referi da imagem, e eu penso que o financiamento, eu falo com muitas escolas profissionais em Portugal, principalmente as privadas,
todas elas se queixam que, por exemplo, os apoios que recebem do Estado estão congelados há cerca de 10 anos. Imagine, isto é dramático. Como é que nós podemos querer que as escolas atualizem as técnicas pedagógicas, que inovem, quando estão hoje a trabalhar com o mesmo nível de apoio que tinham há 10 anos atrás? Isto é impossível. Os ordenados dos professores aumentam, as rendas aumentam, a eletricidade aumenta, tudo aumenta, e estamos a pedir ao ensino profissional para se reinventar constantemente, com menos recursos, e oferecer mais. E, portanto, esta questão do financiamento eu penso que é fundamental e compete às entidades do poder repensarem isto e verem que é impossível conseguir que o ensino profissional continue a melhorar se estamos a pedir para fazer hoje o mesmo que faziam com recursos há 10 anos atrás. E, portanto, essa parte do financiamento penso que é importante. Mas penso que aquilo que, respondendo à sua pergunta, este estudo é um contributo muito valioso, porque as 7 recomendações que têm aqui, primeiro de tudo, estão muito ligadas àquilo que são as prioridades da União Europeia. Na União Europeia temos uma recomendação do Conselho que define uma estratégia a longo prazo para a educação e formação profissional, que vai ser revista em 2026. A primeira foi lançada em 2020. E, portanto, quase todas estas recomendações estão alinhadas. E, portanto, isso penso que é um contributo muito bom e mostra, por um lado, que aquilo que estamos a fazer na Europa faz algum sentido, mas aquilo que o estudo identificou como áreas de desenvolvimento também são áreas válidas que são partilhadas também por outros países europeus. Pedro Martins, ia acrescentar que? Exato, eu gostava de repescar aqui um ponto que me parece extremamente importante, que se prende com a questão, desde já, da falta de ajustamento e de crescimento dos montantes financeiros atribuídos às escolas profissionais, mas também depois uma questão relacionada, que pode ser crítica para o sucesso das escolas profissionais no futuro, que se prende com a forma como um eventual crescimento destes valores de apoio pode ser desenvolvido. E até agora temos tido uma abordagem, de certa forma, transversal, que não diferencia o mérito na atribuição destes apoios. E eu penso que, num contexto em que possamos extrair mais informação sobre aquilo que funciona melhor, aquilo que funciona menos bem, as áreas de crescimento, as áreas que se calhar estarão em alguma retração, temos aqui uma janela de oportunidade que pode ser muito interessante e que penso que o Governo deveria explorar o máximo possível, que se prende com uma atribuição diferenciada de apoios de acordo com os indicadores de sucesso. Porque precisamos de injetar mais dinâmica ao sistema. Precisamos ter um sistema talvez um bocadinho menos centralizado, um sistema que usa mais a informação, cada vez é mais fácil obter. Temos já ferramentas estatísticas que nos permitem comparar de uma forma muito detalhada aquilo que é o sucesso de cada curso, em cada escola, em cada altura. E olhando para essa informação de uma forma inteligente, de uma forma crítica, de uma forma adequada, penso que poderíamos criar incentivos para aqueles que, nas escolas profissionais, nos cursos, nas escolas, nos diferentes professores, estão efetivamente a dar um contributo mais importante para estes jovens, para as empresas da região e para o país como um todo. Portanto, esta lógica de diferenciação, não necessariamente uma diferenciação completa, mas de alguma dimensão de diferenciação alinhada com os interesses das diferentes partes neste processo, poderia ser extremamente proveitosa para criarmos cursos profissionais com ainda mais sucesso para o país. Há aqui uma recomendação de aumentar a oferta destes cursos nas regiões com menos cursos, exatamente deste tipo. Isto requer, no fundo, a criar ainda mais. Há um momento de estabilização do número de cursos que se foram criados nos últimos anos, mas isso implicaria aumentar a oferta em regiões que têm menos cobertura, é isto? Sim, nós temos um país que está cada vez mais desequilibrado, com um litoral que cresce, que se desenvolve e com um interior que, infelizmente, com algumas exceções, tende a ficar um pouco para trás. Nós detectamos nas nossas análises um impacto muito interessante, como já mencionámos, nomeadamente ao nível do empreendedorismo. Portanto, parece-nos que pode haver aqui uma perspectiva interessante de, entre aspas, usar os cursos profissionais para dinamizar as regiões do interior que têm ficado para trás, promovendo novos
novos cursos, na medida em que possa haver uma adesão significativa por parte dos jovens da região, podemos também levar à criação de novas empresas, criando aqui um círculo virtuoso que pode ser muito interessante para o país. Não é algo que possa ser feito de um momento para o outro, é algo que precisa de alguma análise, alguma consideração. Pode haver problemas nesta abordagem, mas parece-me que há aqui uma mais-valia interessante e que até agora não tem sido muito discutida, que é a promoção de novas empresas e a dinamização do interior que pode resultar dos próprios cursos profissionais. As vossas conclusões é que há um aumento de 32% em relação à taxa média de criação de novas sociedades. Para vocês isto é um efeito substancial? É um efeito substancial. Obviamente a base da referência é muito diferente de região para região. Algumas regiões, lá está, por causa destas dificuldades, nomeadamente junto ao interior, têm níveis à partida logo eles muito baixos, mas há aqui uma componente interessante que penso que merece atenção. Com novos cursos profissionais no interior, podemos verificar aqui um certo rejuvenescimento desse mesmo interior ao nível da atividade económica. Não é possível medir se alguém frequenta um curso profissional numa cidade ou vila intermédia do interior e depois se vem a cumprir um trabalho nos grandes centros urbanos onde eventualmente pode eventualmente ter um salário diferente. Pois, a nossa análise é muito regional, ao nível do município, ao nível da comunidade intermunicipal, e verificamos que há muitos jovens que fazem cursos profissionais num determinado concelho, por exemplo, e depois não os encontramos com empregos nessa área profissional nesse mesmo concelho. Portanto, parece-nos que realmente este efeito, digamos assim, de transbordamento, se quisermos, de spillover, junto de outras áreas do país, será muito significativo. Enfim, temos que pensar nos interesses dos jovens, se eles encontram melhores oportunidades noutras partes do país, é bom para eles, sim, é bom para as empresas que os contratam, se calhar não é o mais desejável numa lógica de desenvolvimento mais harmonioso do país, mas enfim, há aqui diferentes vantagens e desvantagens. João Santos, há uma parte destes estudantes que apesar de tudo querem continuar a estudar. Não sei quais são os dados, pois podem-me explicar, mas os últimos dados que eu vi quase que era meio a meio, digamos assim, em relação à vontade de prosseguir os estudos. Isto coloca uma questão também um pouco salarial, porque tem também sucedido nos últimos anos a associação de escolaridade versus prémio salarial, o que pode incitar o jovem, apesar de tudo, a permanecer na via mais tradicional e não enverdar pelo ensino profissional, apesar de, como sublinhou, o salário, comparativamente no início, é mais elevado. É possível conciliar as duas visões? Querer qualificar e ter melhores salários e ter esta realidade? Eu penso que essa preocupação não é fundamental. O que nós temos de garantir, ou que o Governo tem de garantir, é que o jovem escolha a via que entender melhor para o seu futuro e que essa via tem qualidade e oferece-lhe aquilo que ele precisa. Isso é que é importante. Agora, várias vezes eu apanhava na Europa também muitas pessoas a fazer uma espécie de concurso de beleza entre o ensino superior e o ensino profissional. São coisas diferentes, não faz sentido. Eu penso que cada sistema de ensino deve dar resposta àquilo que o aluno quer. E é evidente, quem quiser, toda a gente sabe que quem tira um curso superior, quase em todos os países da Europa, não é bem assim em todos os países da Europa, mas na maior parte dos países da Europa, quem tem um mestrado pode esperar um ordenado superior a quem não acabou o ensino secundário ou quem tem um curso profissional. Mas, quer dizer, não é essa a questão fundamental. Quem vai para o ensino profissional deve ter a oportunidade de tirar um curso de qualidade e, se entender, prosseguir os estudos para o ensino superior, que o possa fazer. Isso é que é importante assegurar. Agora, estar a condicionar, a dizer devem de ir para o ensino profissional ou devem de ir para o ensino superior, que vos dá ordenados superiores, não é essa a questão fundamental. O que é importante é que as pessoas tenham a oportunidade de escolher um percurso de qualidade que terminam quando entenderem. Se um aluno achar que chega ao 9º ano, quer tirar um curso de técnico de informática e depois chega ao fim do 12º ano, engenheiro informático, que siga, excelente. O que nós temos de assegurar, e eu penso que o que as políticas públicas têm de assegurar,
explicar é que existem passagens fáceis, fluidas, entre um sistema e o outro. Mas não temos nada que reter os alunos e dizer, que escolheste o ensino profissional, agora tens de ficar aí. Acho que isso até é contraproducente, porque vai passar a ideia que o ensino profissional é um gueto, que se entram por lá já não tem possibilidade. Eu acho que deve ser exatamente o contrário. Temos de garantir que há qualidade. Hoje eu penso que cerca de 20% dos alunos que vão para o ensino profissional depois seguem para o ensino superior. Se isso aumentar para 5%, não há problema nenhum. Por exemplo, a Suíça, dando um exemplo concreto que eu penso que ninguém vai achar que a Suíça é um país pouco desenvolvido, na Suíça até há poucos anos a taxa de participação no ensino profissional era cerca de 62%. E a grande parte desses 62%, ou seja, os alunos quando chegam ao equivalente ao nosso 9º ano, escolhem a via do ensino profissional para prosseguir os seus estudos. E grande parte deles depois seguem para o ensino superior. Não tem mal nenhum. O que eles têm sabem que chegam ao final do 12º ano, têm uma qualificação, se entenderem que vão trabalhar, podem fazê-lo. Há alguns que depois até vão trabalhar 1 ou 2 anos e depois chegam à conclusão que gostavam de prosseguir os estudos. Isso é excelente. Eu penso que não há aqui nenhum concurso de beleza entre vias de ensino. O que deve de haver é, as autoridades públicas devem de assegurar que seja qual for a via escolhida pelo aluno, é de qualidade e não é nenhum gueto. É uma abertura que depois, se entenderem seguir, sigam, não tem problema nenhum, e isso é positivo. Mas há aqui por exemplo, recentemente a Comissão Europeia apresentou uma comunicação sobre a chamada União das Competências. Entre os itens está uma determinação para que a proporção de estudantes inscritos em áreas STEM, portanto, ciência, tecnologia, engenharia e matemática, neste ensino profissional inicial de nível médio deve ser de 45% no mínimo. E outra questão relevante que gostava de trazer aqui, é pelo menos 1 em cada 4 estudantes deve ser mulher. Há aqui também uma proporção menos acentuada das mulheres no ensino profissional, não é? Sim, isso há várias razões para isso, isso é notório, que de facto há menos mulheres a escolherem o ensino profissional. No outro dia, por acaso, houve um debate interessante nesse evento do Futuro da Educação promovido pela Fundação Belmiro de Azevedo, em que eu penso que era alguém da SBE, também da nova SBE, que dizia que o que acontece ainda atualmente em Portugal é que há muita orientação, mesmo na escola pública, aqueles alunos que têm menor sucesso são de alguma forma encaminhados para o ensino profissional. É triste que assim seja, mas é verdade. Portanto, os professores, muitas vezes, ou os orientadores, acham que se o aluno seguir a via regular de ensino, portanto, o ensino de liceu, que provavelmente vai ter dificuldade e, portanto, encaminham-nos para o ensino profissional. E aquilo que sabemos é que as raparigas, normalmente, têm notas melhores. E, portanto, as raparigas são menos direcionadas para o ensino profissional. É assim que acontece, infelizmente, é assim que a realidade acontece. Pode criar depois um fosso ao contrário. Claro. Ao contrário como? No sentido de cada vez mais temos mulheres bem qualificadas, sim, na verdade. Mas essa é a realidade. Sempre é a realidade, mas acentuar-se ainda mais. Sim, existe esse risco, sem dúvida nenhuma. Mas isso também significa... Não estou a dizer que é negativo, pelo contrário, atenção. Claro. Mas isso tem muito a ver com aquilo que já falámos várias vezes, que é a imagem que a população em geral ainda tem do ensino, não é? O tal estigma, e que, enquanto isso permanecer, vai sempre haver, em alguma margem da sociedade, eu não digo da totalidade, e isso estou completamente de acordo com aquilo que o Dr. Pedro Martins disse antes. É verdade que o ensino profissional hoje oferece excelentes vias para os alunos quererem prosseguir as suas carreiras, mas existe ainda de facto esse estigma. Enquanto ele estiver lá, enquanto tivermos esta situação, vai ser difícil e vai ser natural que este fosso esteja cada vez maior. E aquilo que se vê é que as profissões que são maioritárias no ensino profissional ainda são profissões que têm uma certa imagem da sociedade que são funções mais atribuídas a homens ou mais atribuídas a mulheres. Não é segredo nenhum que muita das pessoas envolvidas no setor da saúde e setor da educação são maioritariamente mulheres, e há outros setores mais ligados a qualificações profissionais que estão mais associadas a homens. Eu não estou a dizer que isso está certo, mas estou a dizer que essa é uma realidade e, portanto, isso ou existem políticas públicas que vão permitir alterar isso, ou corremos, de facto, o risco de cada vez mais termos homens a ir para a formação profissional, e por isso é que há essa tal meta europeia no sentido de tentar invertir. Sim, apesar de eu tenho sempre dificuldade quando apresentamos metas dessas, porque questiono-me sempre o que é que está por trás disso. Porquê 45 e não 54? Quais são os estudos que justificam
que há essa necessidade. É evidente que agora penso que em todo o mundo há esta necessidade de ter mais pessoas formadas, porque as grandes oportunidades de emprego, por causa da transformação digital e a transformação ecológica, estão associadas a profissões onde o STEM tem uma grande componente, e eu penso que é um bocado por causa disso, mas é sempre discutível porque é 45 e não 40, ou 42, ou 54. Penso que, pronto, é uma meta que tem uma orientação política mais do que outra coisa qualquer. Gostava de ouvir Pedro Martins sobre isto também. Sim, sinto-me um pouco desconfortável com estas metas que parecem um pouco arbitrárias. Já agora, inclui no seu desconforto a meta dos 55% dos alunos inscritos no ensino profissional? Eu, na verdade, incluo também, porque me parece que essa meta poderá não ser positiva se não forem feitas reformas importantes que promovam a melhoria da qualidade do ensino profissional. Portanto, não será bom, não é? Corremos aqui um risco de estar, de alguma forma, a encaminhar mais jovens para um ensino profissional que poderá não estar a ser suficientemente modernizado de acordo... Mas em 2006, 2007, quando teve o tal boom, também não estava preparado, eventualmente. De acordo com os nossos resultados, encontramos efeitos positivos. E realmente, havendo esta perspectiva, como também já mencionámos, de alargamento da escolaridade obrigatória, não estabelecer uma oportunidade ao nível dos cursos profissionais para os jovens que seriam forçados a continuar nos estudos, seria altamente negativo. Podemos, claro, dar um passo atrás e perguntar, será que foi bom alargar a escolaridade obrigatória? Muitos países na União Europeia não têm a escolaridade obrigatória nos 18 anos de idade, não é? Portanto, há aqui diferentes opções. Eu penso que devemos dar a prioridade à qualidade, a boas políticas públicas, bem pensadas, com os incentivos bem alinhados, com uma boa proporcionalidade entre os objetivos e os recursos que alocamos aos objetivos. Eu acho que é por aí que devemos avançar, mais do que estabelecer aqui umas metas, se calhar muito ambiciosas, que podem ou não, recolher muitos apoios ao nível da opinião pública. Sobretudo, acho que devemos focar na qualidade das políticas públicas. Esse é que é o grande objetivo. E aqui há bons resultados, vemos aqui bons indicadores, mas também há muitos desafios. Sobretudo, neste contexto muito desafiante, embora também com muitas oportunidades, que é aquele que resulta da inteligência artificial, não é? Sim, que penso que para si é um fator muito relevante quando se pensa mercado de trabalho e educação, não é? Penso que sim. A inteligência artificial oferece muitas oportunidades em relação à maneira como se faz educação, mas também penso que vai ser uma tecnologia que vai ser utilizada de uma forma muito alargada na atividade económica. E como é que se integra isso no ensino profissional? Penso que as diferentes disciplinas dentro dos cursos profissionais têm que começar a fazer maior utilização da inteligência artificial. Os jovens têm que aprender a utilizar bem, de uma forma crítica, a inteligência artificial. Têm que pensar como é que a inteligência artificial vai ser utilizada nas suas profissões. Algumas, se pensarmos, por exemplo, nas áreas da informática, as mudanças vão ser brutais. Portanto, ninguém vai programar sem utilizar a inteligência artificial ao mesmo tempo. Mas já é a área que domina o ensino profissional. Exatamente. Portanto, há aqui um desafio grande. Temos um enfoque muito grande nas tecnologias informáticas ao nível dos cursos. É o principal curso nos cursos profissionais e é uma área que vai mudar radicalmente. Ninguém contesta esta perspectiva de grande mudança. Portanto, há aqui um desafio e há aqui alguma incerteza sobre qual será a melhor maneira de desenvolver estes cursos nos próximos anos. Por fim, os últimos são os primeiros, na medida em que uma das principais recomendações, só agora que estou a abordar, tem a ver com o alinhamento em relação às necessidades do mercado de trabalho. Porque muitos dos alunos, vou só atalhar a conclusão, concluem os cursos, não se empregam em áreas relacionadas com a sua formação. Como é que podemos dar a volta a isto? Do vosso estudo, recomendam aprofundar parcerias com empresas, promover a aprendizagem em contexto de trabalho. Porquê é que isto não acontece mais neste momento, Pedro Martins? Desde já temos restrições ao nível das próprias escolas. Portanto, temos escolas que, por vezes, têm dificuldades de recrutamento de professores, que já têm várias atividades que têm que desenvolver. Por vezes, não sobra tempo para trabalharem nas parcerias. Portanto, temos que reconhecer essa dificuldade. Mas eu penso que é uma área extremamente importante, não é? É importante que os professores, responsáveis de cada curso profissional, possam procurar ligações com as empresas, possam
identificar quais são as empresas mais promissoras, possam convidar dirigentes das diferentes empresas a virem à escola, a falar aos seus alunos sobre as suas atividades, a estabelecer estágios para que estes jovens possam ter boas oportunidades, a dar sugestões aos próprios professores ao nível dos conteúdos que estão a ministrar aos seus alunos. Então, trata-se de uma panóplia de atividades que, por vezes, não está no DNA dos professores. Alguns dos professores têm uma orientação muito mais forte para as áreas dos cursos científico-humanísticos. Portanto, de alguma forma, é um desafio que os cursos profissionais despertam junto dos professores. Saírem um pouco da sua zona de conforto, que se calhar está mais orientada para os cursos científico-humanísticos e matérias, digamos assim, mais clássicas, ao nível das línguas, ao nível da matemática, e fazer aqui uma movimentação no sentido da aproximação às empresas. Mas os empregadores estão satisfeitos com a qualidade do ensino profissional? Eu penso que podemos falar em médias. Em termos médios, encontramos alguns indicadores que sugerem que há alguma satisfação. Mas eu penso que estas médias não são necessariamente representativas. Às vezes temos uma média porque todas as pessoas têm o mesmo valor nesta variável. Às vezes temos a mesma média, mas que esconde enorme dispersão. E eu penso que em Portugal estamos mais no segundo caso do que no primeiro. Temos médias que não são necessariamente representativas. E lá está. Penso que se conseguíssemos perceber melhor o grau de diferenciação entre os cursos, entre as escolas, criaríamos um sistema muito mais positivo para o país. João Santos, como é que se pode resolver este desfazamento que o estudo identifica? Eu penso que, primeiro de tudo, é importante dizer que este desfazamento não é só do ensino profissional, mas também de outros sistemas de ensino. Por exemplo, eu estava a ver, antes de vir para esta nossa conversa, um documentário da Fundação Francisco Manuel dos Santos, em que mostram a fuga de cérebros de gente altamente qualificada em Portugal. O que significa, é evidente, muita gente sai porque quer melhores condições de vida, o que é perfeitamente legítimo. Também eu saí há uns anos atrás porque tive melhores oportunidades lá fora, mas há muita gente porque não encontra resposta do mercado de trabalho ou não encontra empregos que satisfaçam aquilo que são os seus anseios por causa dos cursos que tiraram. Portanto, o desajustamento que existe entre o ensino e o mercado de trabalho não é só do ensino profissional, também é, como o ensino mostra, e o que eu digo como resposta a isto só há uma, que é uma muito maior ligação entre o mundo do ensino e o mundo do trabalho. Nós lançámos com a agenda das competências há uns anos atrás na Comissão o Pacto para as Competências. O que o Pacto para as Competências queria era consciencializar as pessoas, a sociedade, a economia, que a questão da educação não é só, ou os desafios da educação, não é só um problema para o sistema de ensino. É um problema coletivo em que as empresas têm a entender que elas, de alguma forma, fazem parte do sistema de educação e formação. E que a única forma de responder às alterações rápidas que estão a acontecer na economia é as empresas participarem no conceber do próprio currículo. Não era dos isso conteúdos. O ensino dual? O ensino dual é exatamente isso. Mas não tem tido, digamos... Em Portugal, a forma como foi implementado, que é gerido essencialmente pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional, a forma como foi implementada não é exatamente a ideal. Mas posso lhe dizer que há exemplos excelentes em Portugal. Há a Fundação, não sei se é Fundação ou Câmara de Comércio Luso-Alemã, tem um sistema que se chama Dual, precisamente, em que aí tentam replicar um pouco aquilo que é o modelo alemão e que tem tido um sucesso brutal. Se forem ver as taxas de empregabilidade, todos os alunos é quase 100%, da maior parte dos cursos que têm, e, portanto, o sistema dual, a base do sistema dual é as empresas, as câmaras do comércio trabalharem em ligação muito estreita com o sistema de ensino, em que constantemente veem quais são as necessidades da empresa e como é que isso se deve refletir nos currículos e nas qualificações que são dadas pelas escolas e trabalham em conjunto para assegurar que aquilo que é ensinado nas escolas é de facto aquilo que as empresas precisam. Martins, e eu penso que essa é a única forma de fazê-lo. Não estão de facto a propor o ensino dual como solução?
Eu pessoalmente tenho até uma ligação muito forte com o ensino dual, com os chamados cursos de aprendizagem, portanto uma lógica mais semelhante àqueles modelos que encontramos na Alemanha, na Suíça, na Áustria, em que os jovens fazem esta alternância entre a escola e a empresa. Eu penso que há aqui vantagens muito interessantes sobre este modelo. Infelizmente em Portugal este modelo tem uma expressão quase residual, à volta dos 5% E porquê? dos jovens. Enfim, há aqui um contexto histórico, fez esta aposta em 2006 muito orientada para o curso profissional, cursos profissionais dados a partir das escolas públicas. Eu penso que apesar das vantagens desta abordagem, perdemos em algumas vantagens que resultariam desta lógica mais dual. Acho que poderia ser interessante voltarmos a considerar em Portugal um modelo com maior componente associada a estes programas com alternância entre a escola e a empresa. O estudo é muito isto, em escola e em empresa. Mas e o IFP tem que retirar conclusões daqui? Portanto, os cursos profissionais são quase exclusivamente liderados pelo Ministério da Educação, sobretudo nesta valência que estamos aqui a considerar. Penso que, havendo uma boa articulação entre as pastas do emprego e as pastas da educação, que são mundos um pouco diferentes, que por vezes têm algumas fricções entre eles, por vezes conseguem trabalhar com melhor articulação, mas havendo esta ligação um pouco mais forte, acho que poderíamos apostar um pouco mais na lógica dos cursos de aprendizagem. Acho que muitos jovens iriam beneficiar muito desta abordagem, iríamos trazer mais jovens para o sistema, iríamos conseguir envolver mais as empresas na educação e formação. Porque, portanto, aqui concordo muito. Apostar nesse dito ensino dual através dos cursos de aprendizagem, ao contrário, não desvalorizando, pelo contrário, aprofundando essa dimensão. Eu penso que sim. Portanto, repara, na perspectiva de um jovem, não é? Temos muitos jovens que, quando têm 15 a 6 anos, querem ter uma aprendizagem mais prática, uma aprendizagem que os ligue mais rapidamente junto do mundo das empresas. Portanto, um modelo assente nestes cursos de aprendizagem permite realmente não só ter a componente mais teórica, mas também, logo a partir do 11º ano, começar a passar por exemplo, um dia na empresa, conhecer a realidade da empresa. Da perspectiva da empresa, isto também é muito interessante, porque a empresa começa logo a conhecer o jovem, começa logo a poder transmitir conhecimento mais específico e mais junto do jovem. O integra. O recrutamento será muito mais fácil, a estabilidade do trabalhador na empresa será muito melhor. Há aqui vantagens interessantes que eu receio que Portugal não esteja a aproveitar na sua totalidade. Antes de um remate que vou dar ao João Santos, ainda só uma questão final. Esta articulação educação e trabalho, pelo que percebo, tem também tensões ao nível dos dados. Quer explicar o que é que se passa em relação aos dados? É um tema muito importante, é um pouco académico, mas exatamente, só em termos muito sintéticos. Exatamente. Portanto, uma das grandes ideias que eu procurei transmitir é a importância da informação. Para tomarmos boas decisões, temos que ter boa informação. Portanto, quando conseguirmos juntar as diferentes bases de dados sobre este tema de uma forma mais direta, vamos ter um crescimento muito grande na qualidade de informação que vamos poder proporcionar sobre os impactos dos diferentes programas. Há aqui um trabalho que está a ser desenvolvido pelo Instituto Nacional de Estatística, pelo Ministério do Trabalho, pelo Ministério da Educação. Quando esta ligação for feita, vamos estar em condições de oferecer informação muito mais rica às famílias, aos jovens, às próprias empresas. Sabem, dê-me lá um exemplo de que não se sabe. Exato. Portanto, atualmente nós não conseguimos acompanhar um jovem que conclua um curso na sua transição para o mercado de trabalho. Portanto, não conseguimos, por exemplo, fazer estas comparações que eu mencionei anteriormente, sim, de forma a poder dizer aquele curso, naquela escola, naquele ano, teve estes indicadores em termos de empregabilidade, em termos de remunerações, e fazê-lo de uma forma que seja estritamente comparável entre todos os cursos. Atualmente o sistema é muito baseado nas metodologias que cada escola faz, que obviamente tornam os resultados menos comparáveis. João Santos, o seu remate final em relação a esta questão, estamos aqui a falar do desfazamento, para rematar o programa, o que é que lhe sugere? Olha, eu sugiro, portanto,
A ideia principal que eu queria passar é que há soluções para isto e há países que o estão a fazer. Se virmos aqui a nossa vizinha Espanha, não é preciso ir muito longe, Espanha está a fazer uma reforma fundamental do sistema de ensino e formação profissional baseado exatamente nesta ideia do sistema dual. Todos os cursos profissionais vão ter de ter esta componente dual. Em alguns casos eles fizeram 2 níveis, num caso com uma intensidade maior, porque o sistema económico na região onde as escolas operam permite isso, porque é evidente que não faz sentido estar a exigir que haja um sistema dual onde não existem empresas. Também se pode questionar porque é que há cursos profissionais se não existem empresas. Mas o que eu digo é que é possível fazê-lo. A Espanha, não é preciso ir muito longe, eles iniciaram umas reformas, penso que em 2022, onde estão a fazer exatamente isso, estão a transformar todo o sistema de formação profissional, seja ele público ou privado, mas principalmente o público, estão a transformá-lo num sistema dual. Portanto, é possível fazer. E também, só para referir uma outra coisa que ainda há pouco o professor Pedro Martins referiu, com que eu concordo completamente, que tem a ver com o financiamento do sistema de formação profissional. Há países como a Finlândia, a Holanda ou até a própria Espanha que estão a premiar a qualidade no ensino profissional com aquilo que se chama performance-based funding, ou seja, não se retira financiamento às escolas, porque elas têm de operar, mas como incentivo a aumentar a qualidade, aquelas que cumprem determinados critérios depois são premiadas com financiamento adicional. E, portanto, este performance-based funding, que é qualquer coisa que não é inédito se for lançado em Portugal, é preciso ver como é que está a ser feito. Existem países que têm abordagens diferentes, mas principalmente a Holanda, a Finlândia e até a Espanha lançou há pouco tempo essa forma de financiamento, que eu penso que seria interessante, de facto, investigarmos em Portugal como uma forma de premiar a qualidade. Eu penso que a ideia da qualidade, de associar à formação profissional uma ideia que os alunos que saem da formação profissional podem contribuir para a dinamização da economia portuguesa, para a inovação das empresas e podem contribuir para aumentar a sua competitividade, é fundamental e essa é uma área em que temos de apostar. Muito obrigado pela vossa presença aqui no nosso programa da Capa à Contra Capa, um programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. A versão integral da nossa conversa, como sempre, ficará alojada nas plataformas digitais habituais de podcast. O programa com o genérico original do pianista Mário Lajinha. Fizeram o programa esta semana António Centeno, Diogo Casinha, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Na próxima semana voltamos para conversar sobre outro tema.